Oi, pessoal! Neste vídeo, nós vamos iniciar o projeto de um banco de dados geográfico. Bem, um projeto de banco de dados ele é desenvolvido em etapas e, basicamente, elas são 4. Iniciando pela análise de requisitos, depois, criação do modelo conceitual, criação do modelo lógico e, por fim, criação do modelo físico. Então, o objetivo aqui desse vídeo é detalhar um pouco com vocês essa primeira etapa, análise de requisitos. Então, antes de nós pensarmos em tabelas, SQL ou qualquer forma ou ferramenta de modelagem, nós precisamos entender uma coisa essencial: o que o usuário realmente precisa do sistema. Então, essa etapa é o que nós chamamos de também análise da demanda do usuário. E é aqui que muitos projetos falham. Por quê? Porque se nós modelarmos um banco sem entender a demanda do nosso usuário, nós vamos possivelmente criar estruturas no banco que não são necessárias ou mesmo deixar de fora informações que são essenciais para atender a demanda do meu usuário. E no contexto de banco de dados geográficos, isso ainda é mais crítico. Por quê? Porque nós precisamos também entender quais dessas informações que o banco deve armazenar que são informações espaciais e quais análises serão de ordem espacial, tá? Nós vamos detalhar isso um pouquinho mais adiante com vocês. Então, para tentar ilustrar essa análise de requisitos, eu tenho aqui um documento que é fictício, tá? Então, vamos supor, tá, que a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a CEMIL, ela precise de um sistema para gestão de recursos hídricos no estado de São Paulo. Então, ela traz aqui os problemas que ela enfrenta. Por exemplo, ela diz que os dados necessários para o monitoramento dos recursos hídricos, como curso d'água, nascente, bacias, municípios, rodovias, eles estão armazenados de forma descentralizada. Então, esse é um problema que ela relata aqui. E o porquê que isso é um problema? Porque isso dificulta análises integradas, tá? Outra questão que ela coloca é que os dados de qualidade da água que são coletados periodicamente, aonde? Em pontos de monitoramento, estão armazenados em planilhas, no caso aqui do Excel. Mais uma vez, dificultando a análise espacial e temporal. Então, qual que é a demanda da CEMIL? Por um banco de dados geográfico que permita essa integração, organização e análise dessas informações. E que esse banco apoie os especialistas lá da CEMIL a realizar um conjunto de perguntas, tá? Então, alguns exemplos de perguntas que o sistema deve permitir o usuário responder, tá? Então, uma primeira pergunta aqui. Quais municípios, então veja só, municípios são total ou parcialmente abrangidos por uma determinada bacia hidrográfica? Então, se nós olharmos essa pergunta, nós observamos que eu vou precisar da informação de municípios, de bacias, e entre essas duas feições existe uma relação de ordem o quê? Espacial, tá? Que pode ser de intersecção, pode ser contém, isso nós vamos definir nas etapas posteriores do projeto, tá bom? Um outro exemplo, ó. Quantas nascentes estão localizadas dentro de uma determinada bacia? Então, aqui novamente, eu tenho nascentes, uma relação com bacias. Que relação? Uma relação do tipo espacial, no caso aqui dentro de. Mas notem que nem todas essas perguntas são de ordem espacial. Por exemplo, quais são os pontos de coleta? Então, eu tenho pontos de coleta que representam o quê? Os piores índices de qualidade da água. Então, veja aqui que não é necessariamente uma análise que depende da posição das feições no espaço. E sim, aqui é uma análise que envolve o quê? O atributo, no caso, qualidade da água, tá? Então, uma consulta por atributo, enquanto essas aqui, consultas baseadas na localização. Então, todas as vezes que a nossa análise ela depende da localização das feições, da geometria das feições ou da relação espacial entre as feições, ela é dita análise de ordem espacial, tá? Então, operações como intersecção, contém, dentro de, próximo,
São relações que dependem da posição das feições. Agora, quando eu tenho consultas baseadas em contagem, filtragem, ordenação, ali eu tenho uma análise do tipo não espacial, tá? Bem, então, pessoal, é muito importante nós termos essa clareza das perguntas que o nosso banco deve responder. Por quê? Porque isso vai impactar diretamente no modelo conceitual que nós vamos realizar, no tipo de dado que nós vamos precisar armazenar e, obviamente, nas operações que o banco deve suportar, tá? Então, nessa etapa de análise de requisitos, então, retomando aqui, nós temos as 4 fases. O que nós precisamos ter no final, né, dessa análise de requisitos, tá? Aqui nós não estamos modelando nada ainda, tá? Nós apenas estamos entendendo o problema. Então, no final do entendimento desse problema, o que nós precisamos ter com muita clareza? Basicamente, a resposta para 3 perguntas, tá? Quais seriam essas perguntas? Essas perguntas são: quais são os objetos do mundo real, ou que nós também chamamos de ontologias, que devem ser mapeados, tá? Então, quais objetos o meu banco geográfico deve armazenar? Essa é uma primeira pergunta. Então, nós voltamos lá na nossa análise de requisitos e vamos tentar encontrar esses objetos. Então, por exemplo, olha, curso d'água é um objeto, nascente é um objeto, bacias, municípios, rodovias, pontos de coleta, tá? Então, nós temos ali uma série de elementos ou objetos que o banco deve armazenar, tá? Então, você pausa o vídeo, lê com calma esse documento e vai tentando extrair quais são essas ontologias, ou seja, esses objetos. Feito isso, nós vamos para a segunda pergunta. Quais são as perguntas que o sistema deve responder, né? Então, definido os objetos que o banco deve armazenar, quais perguntas são importantes para o meu usuário? Aqui, no caso, eu já trouxe para vocês um conjunto de perguntas, tá? Mas nem sempre essas perguntas vão estar explícitas dessa forma. Então, você interagindo com o seu cliente, vai definindo, vai propondo perguntas, vai definindo com ele outras perguntas até que vocês entendam quais são as perguntas que o banco deve armazenar, tá? Então, nesse caso aqui, fica mais intuitivo porque elas já estão explícitas, né? E aí, feito isso, uma terceira questão que a análise de requisitos deve deixar muito clara é: quais são perguntas de ordem espacial e quais não são, tá? Então, se nós, de novo, voltarmos na nossa análise de requisitos, nós observamos, por exemplo, que essa é uma pergunta que não depende da localização. Assim como essa, ó, quais são os valores medidos de qualidade da água ao longo do tempo em um determinado ponto de coleta? Então, veja, por que não é uma pergunta espacial? Porque é meramente uma consulta na tabela de atributos para definir qual é a qualidade da água ao longo do tempo, né? Porque nós estamos falando de monitoramento. Então, isso, periodicamente, esses dados de água são coletados, levados para o laboratório, analisados, para cada momento do tempo eu tenho uma qualidade dessa água, tá? Então, no caso aqui, essas 2 últimas perguntas aqui, elas são perguntas o quê? De ordem não espaciais. Então, aqui eu teria que fazer essa divisão, né? Desse conjunto aqui de perguntas, eu tenho os casos espaciais, que são essas aqui, e tenho os casos não espaciais, que são essas aqui, tá? Então, veja que eu estou avançando aqui na compreensão do problema, né? Eu estou entendendo a demanda, ou seja, os elementos que precisam ser mapeados, definindo perguntas sobre esses elementos e classificando essas perguntas em espacial e não espacial, tá? Então, feito esse levantamento dessa necessidade do usuário, no próximo vídeo nós vamos usar exatamente essa análise de requisitos para começar um modelo conceitual, que é a nossa segunda grande fase aqui, né, de um projeto de banco de dados, tá bom? Então, nós não podemos nos esquecer que o objetivo da análise de requisitos é
entender o problema, tá? Nós não estamos modelando nada ainda. Nós apenas estamos identificando os objetos, as perguntas e classificando o tipo de análise, se vai ser espacial ou se vai ser não espacial. Ok, pessoal? Então, é isso. Até o próximo vídeo.